Queridos, hoje eu vou começar uma nova série. Nós estamos no ano do progresso. E a gente, durante o ano todo, nós vamos falar sobre como podemos progredir na nossa vida em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Esta série que eu inicio hoje é intitulada Mente Avançada, porque sem dúvida alguma, se você não tiver uma mente que progrida, que avance, a sua vida como um todo não progredirá. Então, Mente Avançada é o nome da série e o título da mensagem de hoje é Mudança de Mentalidade. Diga, mudança de mentalidade. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: olha, você precisa mudar a tua mentalidade, meu querido, porque o propósito de Deus é que você progrida. Eu quero começar a minha palavra citando o grande autor, escritor, coaching, pastor chamado John Maxwell. Quantos de vocês já ouviram falar do John Maxwell? Certamente muitos já leram os seus livros. Ele diz assim: uma pessoa que sabe como fazer sempre terá um emprego, mas uma pessoa que sabe o porquê das coisas sempre será o seu chefe. Interessante, né? Quem sabe como nunca vai ficar desempregado, mas quem sabe o porquê vai ser o chefe de quem sabe fazer. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ao longo de muitos anos da minha vida eu conheci todo tipo de gente. Eu conheci gente talentosa, gente capaz, eu conheci gente problemática, eu conheci gente crítica, eu conheci gente pessimista, alegre, pessoas deprimidas. Eu conheci todo tipo de pessoas. Mas uma coisa eu observei como um traço comum de todos os que são vencedores: uma mente avançada, uma mente capaz de pensar, de entender não só a si mesmo, mas o mundo no qual vive. Adolf Hitler, na minha opinião, talvez o maior assassino, ou um dos piores assassinos do século XX, ele disse assim: que bom para os tiranos que as pessoas não pensam. E certamente ele fez essa observação porque, por mais incrível que pareça, ele tinha uma mentalidade para exterminar uma nação inteira. Ele queria fazer um genocídio, acabar com o povo judeu. E ele teve apoio de quem? Dos crentes, irmãos, da Alemanha. Agora, como uma pessoa pode tentar acabar com uma raça inteira e ter apoio de pessoas? Só uma razão: pessoas que não pensam, pessoas que são facilmente manipuladas. Então, ter uma mente avançada faz toda a diferença, porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo, de maneira saudável. Olha para a pessoa do teu lado e diga: uma mente avançada é poderosa, uma mente avançada é saudável. E quando a gente olha para a Bíblia toda fala sobre a importância de uma nova mentalidade. Mas o texto clássico do Novo Testamento está em Romanos 12, 1-2, que diz: e não vos conformeis com este século. E aqui é importante dizer que a palavra conformar não é eu não me conformo, não, é não tomem a forma deste presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa boa a gente saber que nós podemos mudar a mentalidade. Amém? Diga assim: eu posso ser transformado na minha maneira de pensar. Porque saiba, querido, que
nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos, do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que a palavra de Deus diz que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. A mensagem de hoje, portanto, é mudança de mentalidade. E eu quero aqui apresentar para vocês algumas dicas muito importantes da palavra de Deus de como mudar a nossa mente. Amém? Em primeiro lugar, eu quero começar falando por que você deve mudar a sua mentalidade. Por que é tão importante você mudar a sua mentalidade? Você precisa mudar a sua mentalidade, por quê? Porque a mudança de mentalidade nunca é automática. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Amém? Nós somos produto do meio que vivemos. Então, se você identificou em você um traço na tua mentalidade que não é favorável, que não está de acordo com a vontade de Deus, você precisa decidir mudar. Quantos aqui querem mudar? Ah, pastor, mas eu estou velho demais. Nunca é tarde para mudar, queridos. Todos nós podemos ser transformados pela palavra de Deus. Então, por que mudar? Porque precisamos mudar. Porque a mudança não acontecerá naturalmente. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. O próprio Beethoven, que a Olga relembrou tão bem cantando, ou tocando o segundo movimento da sua sonata Passionata, ele dizia claramente, ele gastava às vezes na composição de um compasso, irmãos, horas e horas e horas. Foi ele que usou, não sei se foi quem cunhou, mas ele usou a frase. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então, é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. Amém? A segunda verdade que você precisa saber ainda dentro dessa questão da mentalidade é que a mudança da mentalidade é difícil. Albert Einstein, um dos maiores pensadores do século XX, judeu, disse: pensar é um trabalho duro, é por isso que tão poucos pensam. Pensar gasta energia, gasta caloria. Eu penso tanto, irmãos, eu não sei porque que minha barriga está crescendo. Devo estar com algum problema metabólico. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como está, para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Agora, Deus chamou a igreja para ser o cabeça, não a cauda. Deus chamou a igreja para interpretar a sociedade e para transformar a sociedade. Isso não acontecerá sem muita reflexão, sem mudança, sem transformação. Atos 17, 10 a 11 é um texto que fala de algo muito interessante. Paulo e Silas foram para uma cidade chamada Bereia.
uma pequena cidade na Ásia Menor que não tinha muita expressão, mas por conta do seu povo ficou conhecida e é relembrada até hoje. O texto diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo não estava lendo o Novo Testamento, ele foi numa sinagoga de judeus e leu a Torá, e mostrou como a Torá apontava para Jesus. Agora, o que o texto fala é que eles tinham avidez para ouvir a palavra, e eles examinavam a palavra, tudo, para ver se aquilo que Paulo e Silas diziam era coerente com o que a Bíblia dizia. E a Bíblia diz que eles foram chamados de quê? De nobres. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: pessoas que pensam são nobres. São pessoas diferenciadas, diferentes, superiores. Uma mentalidade avançada vai tornar você uma pessoa nobre no seu tempo, destacada no seu tempo. Amém? Então, precisamos entender que a mudança de mentalidade é um grande investimento. Vale a pena investir na mudança de mentalidade. Quando eu me casei com a Lilian, meu sogro me deu 2 livros, que na verdade era uma coleção só, do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E um dia desses eu estava aí lendo de novo para ver algumas citações, e eu consegui garimpar uma citação muito interessante, que ele diz assim: mais ouro foi minerado das mentes do homem do que em todas as minas de ouro da terra. Em outras palavras, ele está dizendo: o que tem na mente do ser humano vale mais do que todo o ouro do mundo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você tem uma mina de ouro dentro de você. Amém, irmãos? Uma mina de ouro mais valiosa. Sabe por quê? Porque as minas de ouro podem esgotar, o mercado de ações pode ser abalado, os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura, mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Amém? Mudança de mentalidade. Se você quer progredir na vida, não tem jeito, tem que passar por isso. Se você é uma pessoa que está fechada, não quer esse tipo de discurso, porque tem gente que se irrita. Agora tem uma classe de cristãos que não gosta que você fale que você pode progredir. Ah, mas isso é teologia da prosperidade. Não, isso é teologia bíblica. Deus nos chama para ser luz, e luz brilha, luz faz diferença, luz se destaca, amém? Sal da terra, luz do mundo e sal da terra. O sal era um bem imprescindível naquele tempo, nos tempos antigos. A palavra salário vem de sal, porque era a mercadoria mais importante. Então, se nós somos luz do mundo e sal da terra, isso significa que Deus quer que nós progridamos e nos destaquemos onde quer que estivemos. Mas isso passa por uma mudança de mentalidade. Amém? A mente humana é extraordinária. É a mente humana que torna o homem semelhante a Deus. Não é o corpo do homem, mas é a capacidade de pensar, de decidir, que nós temos e recebemos de Deus. E essa capacidade está na nossa psique, na nossa mente, na nossa inteligência. Bom, a segunda reflexão que eu faço a respeito da mudança de mentalidade é: como é que a gente faz para adquirir uma mentalidade avançada?
Será que existem algumas atitudes? Será que existem algumas dicas importantes que a gente pode ter? Sim, existem muitas. Eu vou falar de algumas. A primeira é: exponha-se à verdade. João capítulo 15, versos 15 a 17 diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando a Deus e está fazendo uma oração: Pai, eu não quero que eles saiam do mundo, eu quero que eles sejam preparados para viver no mundo. E a única maneira disso ser possível é que eles sejam santificados na verdade. Agora, a palavra santidade, santificação para nós, ela tem um termo muito, vamos dizer assim, eclesiástico. O que significa santificar-se na verdade? Santificar significa ser separado. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: satura-os na verdade. Você já viu o que acontece se você deixar uma carne na salmoura muito tempo? O que vai acontecer com a carne? Ela vai ficar completamente salgada. Eu não sei fazer nada de cozinha, mas toda vez que eu como um bacalhau bem salgadinho, eu imagino que primeiro deve ter sido salgado, né? Depois a dona de casa tem que dessalgar, né? Tirar um pouco da água. Se tirar demais, aí ele fica ruim, né? Santificar-se na verdade é ser saturado pela verdade, de tal maneira que você possa viver neste mundo sem ser transformado por ele, mas ser transformador. Porque onde você põe sal, muda o gosto, muda o ambiente, amém? Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, significa que nós não temos que ser transformados pelo mundo, mas temos que ser instrumentos de transformação. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: a verdade é a palavra de Deus. Você tem que se expor à palavra de Deus. Tem gente que fala: mas a igreja não é importante, eu não preciso ir à igreja. Querido, se você não vem à igreja, gradativamente a sua mente começa a ser saturada pelo mundo, pelas ideologias desse mundo. E você percebe claramente quando as pessoas estão sendo transformadas, não pela palavra, mas pela mentalidade do mundo. E Paulo diz: não tomem a forma, sejam transformados na vossa mentalidade. E isso se dá pela palavra de Deus, amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: ouça muito a palavra de Deus. Existem cristãos que pensam que tem que se alienar do mundo. Estes têm uma mente fraca. É gente que não gosta de se envolver, vai para o seu trabalho, não faz amigos, não cresce na sua vida profissional porque não tem contato com pessoas. Você cresce se você tiver relacionamento. Se não tiver relacionamento, você não cresce. Na vida, fazer amigos é abrir portas. Olha para a pessoa do teu lado e diga: na vida, fazer amigo abre portas. E a Bíblia diz que eu tenho até que saber fazer amigos com as trevas, com as pessoas que estão lá no mundo. Eu tenho que saber, não sendo transformado por eles, mas sendo instrumento de transformação, salgar a vida deles. Para isso a nossa mentalidade tem que estar forte, tem que estar saturada com a palavra de Deus, amém? Há aqueles que são transformados pelo mundo. Tem uns que se alienam, tem uns que se misturam, mas são aculturados. Esses também têm uma mente fraca. Mas tem aqueles que pode estar onde tiver, que eles são instrumentos de transformação. Estes têm uma mente avançada. E isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Mas para isso santifica-os, sature-os com a verdade. A segunda maneira de você ter a sua mente transformada é expor-se a bons pensadores. Se você não gosta de ler, precisa gostar. Se você não gosta de estudar, precisa gostar. Porque existem maneiras e maneiras de aprender. Existe uma maneira formal, existe uma maneira mais lúdica. A criança ela aprende de maneira lúdica,
Mas quando você vai crescendo, os temas vão se tornando mais densos. Você tem que aprender sobre tudo. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo que você vive, porque senão você será presa fácil para o inimigo. Você tem que ter argumentos e contra-argumentos para toda e qualquer seta que o inimigo lança na tua vida. E para que isso aconteça, você tem que se expor, tem que estudar, tem que ouvir. Hoje existem aulas, palestras pelo YouTube, na internet. Seja uma pessoa estudiosa, exponha-se ao ensino, principalmente aos bons ensinos, para que você tenha preparo para poder lidar com esse mundo. Pessoas, eu aprendi uma coisa na vida: eu só me junto com pessoas que me inspiram. Pessoas que se juntam para falar mal de A, de B, de C, eu saio fora. Pessoas que se juntam comigo para ficar reclamando da vida, eu não quero perto de mim. Eu quero gente que me inspire, gente que possa de alguma maneira agregar valor para a minha vida, agregar valor para quem eu sou, para as minhas convicções. Amém, irmãos? Então exponha-se ao ensino, exponha-se a pessoas que te inspiram, para que você possa crescer. Provérbios 23, 6 e 7 diz assim: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Alma é psique, é mente. A Bíblia está dizendo que o indivíduo é como ele se imagina. Você viu uma pessoa amarga? Por que ele é amargo? Porque ele tem uma autoimagem ruim. Ele não só tem uma autoimagem ruim, como ele tem uma visão do futuro negativa. Pessoas que começam a trazer para fora todo o lixo que tem lá dentro, são pessoas que foram contaminadas ao longo de muito tempo. Estes maus ensinamentos, essa percepção ruim da vida foi transformando o seu interior, e eles não se expuseram à verdade, e por isso a mente ficou tóxica, os pensamentos poluídos. Pessoas assim, queridos, não prosperam. Foge de gente assim. Não se coloque como um deles. Não coma o pão do invejoso, nem dos seus manjares, porque assim como imagina na sua alma, ele é. Como ele é? Invejoso. Mas isso vale para todas as outras coisas. O pessimista, não ande com o pessimista, ele não vai acrescentar nada na tua vida. Ao invés de você fazer aquilo que você tem que fazer, você vai compartilhar com ele e dizer: não vai dar certo. Conhece gente assim ou não? Foge desse tipo de coisa. Agora é interessante, quando você está, se você eventualmente tivesse uma doença, como câncer, e tem gente que tem crente que tem câncer, viu gente? E não precisa estar em pecado para ter câncer não. Câncer faz parte da natureza decaída. Quando uma pessoa tem uma doença como câncer, vai para onde? Vai para o médico, vai ou não vai? Toma um remedinho de jeito? Faz a quimio, a rádio que tem que fazer, sim ou não? E sai curada. O problema com a mente é que pessoas doentes de mente, elas não procuram cura, elas procuram outros doentes. Geralmente o indivíduo doente da mente, ele se junta com outro revoltado, com outro maledicente, com outro murmurador, e ao invés dele se tornar uma pessoa mais curada, ele se torna uma pessoa mais doente. Por quê? Porque ninguém morre imediatamente de uma enfermidade da alma. Mas saiba você que a Organização Mundial de Saúde diz que 80% das doenças são resultado da mente, psicossomáticas. O câncer tem um alto índice de consequências de pensamentos tóxicos. Portanto, você mudar sua mentalidade vai te tornar uma pessoa melhor, mais feliz, mais alegre, mais saudável, que progride na vida. Amém ou não? Agora depende de você. Ninguém vai poder enfiar na tua cabeça que você tem que mudar. É você que tem que decidir mudar e desejar mudar. Amém? Estimule as suas emoções para criar bons pensamentos. Você não pode depender das suas emoções para ter bons pensamentos. Até porque a tua alma é o campo de batalha do diabo. Quantos aqui já tiveram medo diante de uma situação difícil? Quantos aqui já tiveram angústia quando não vê
a luz no fim do túnel. Isso é o natural. O natural é você temer e não crer. Agora, mudar isso não vai acontecer naturalmente. Mudar isso significa que você decidiu: olha, o meu futuro está nas mãos de Deus, eu não vou temer, eu vou confiar, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. É uma decisão. Então trabalhe os seus pensamentos. Davi dizia: ó minha alma, porque está batida. Ele está falando com ele mesmo. Espera em Deus. Então, pessoas que têm mentes avançadas conseguem questionar os seus próprios sentimentos, conseguem olhar para dentro de si e dizer: eu não vou viver desse jeito, eu não vou viver com mágoa, eu não vou viver de uma maneira pessimista, eu vou viver para a glória de Deus, eu vou sair dessa situação e eu vou me alegrar no Senhor. Amém? Pode aplaudir, tem gente que fica com vontade de aplaudir, não tenha medo. Salmo 42:5 diz: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Diga: ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Você não tem força, mas o teu Deus tem, e Ele é o teu auxílio, Ele é a tua rocha, Ele é a tua cidadela, Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Então decida, espera em Deus. Ainda não chegou a bênção, mas vai chegar. O mundo não transformou, ainda as circunstâncias não transformaram, mas vão ser transformadas. Até lá eu espero e declara até que aconteça. Eu louvarei, Ele é o meu Deus. Haja em consonância com os pensamentos bons da palavra. Boas ideias, diga boas ideias, tem vida curta. Diga bons pensamentos, tem vida curta. Você está brigado com a tua mulher, aí vem aquele sentimento: eu vou me pedir perdão para ela, vou acertar com ela. Aí você demora um pouquinho, isso vai embora. Aí você fala: não, você tinha vontade de fazer isso, por que não fez? Ah, não sei, esperei um pouquinho, passou a vontade. Tem que fazer na hora, irmãos. Pensou, haja na hora. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, isso você tem que agir na hora. Traduza os seus pensamentos imediatamente naquilo que você tem que fazer. Amém? Agora, se ficar esperando, vai embora. Tiago 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É interessante, mas esse texto aqui usa algumas palavras gregas que a gente conhece. A palavra pronto para ouvir é táxi. O que é um táxi? Hoje a gente tem que traduzir para Uber. O que é táxi? Alguém vai dizer: é um veículo caro. Táxi vem da palavra grega rápido. Quando você tem uma taquicardia, vem daqui. É um batimento rápido. A Bíblia está dizendo que eu tenho que ser rápido para quê? Para ouvir. A palavra tardio é brade. Brade de bradicardia. O que é uma bradicardia? Batimento lento. Aí a pessoa fica com falta de ar, né? Sabe o que na verdade a Bíblia está dizendo? Que você tem que fazer exatamente o oposto da sua natureza. Porque geralmente as pessoas são prontas para falar, prontas para cirar. Camarada tocou num ponto, é o alfinetezinho que foi naquele ponto, ela já pá, é o gatilho para ela já sair com tudo. Sabe qual é a ideia do brade aqui? É o indivíduo lento de pensamento, é o patso. É o indivíduo meio detraquê, meio burrinho. O camarada falou aquela coisa horrorosa de você, você fala: hã? Como? Será que eu entendi direito? Não, não é possível que ele quer dizer isso. Você deve
ser lento para reagir, para falar, lento para agredir, lento para se irar, mas pronto, rápido para ouvir o outro lado, para entender o coração do outro. Porque aquele que está muitas vezes transferindo um golpe contra você, ele está magoado, e a pessoa pronta para ouvir, ela está disposta não a vencer a guerra, ela está disposta a entender o coração do outro. E muitos relacionamentos restaurados acontecem porque um lado decide ouvir. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: cuidado com a língua. Agora, tudo isso acontece onde? Na mente. Então, a pessoa que tem uma mente avançada, ela não é levada por sentimentos, ela decide como agir. Você conhece gente assim? Gente que você não vê dar um passo em falso de jeito nenhum. Esse tipo de gente é o tipo de gente que vence. Gente que planeja, às vezes usa para o mal. Mas quando você tem gente assim que usa para o bem, porque a nossa sociedade, ela valoriza o indivíduo que erra. Não, eu sou assim mesmo, mas eu sou franco, e daí? É um elefante franco. Franqueza não é falta de educação, meu irmão. Olha para o teu lado e diga: franqueza não é falta de educação. Nem tudo que você pensa você deve falar. Então a mente que consegue dominar isso é uma mente avançada, é uma pessoa avançada, é uma pessoa que progride, porque os nossos sentimentos passam. Aquilo que você sentiu na hora, se você não falou, quando passar o momento, você já não sente mais, e aí você fala: graças a Deus que eu não falei tudo aquilo que eu tinha vontade. Então, há pessoas que estão sempre prontas para pensar o mal do outro, negativamente, criticar, sempre prontas para falar. Existem pessoas que marcam a vida da gente. Eu vou citar aqui na igreja, né? Quantos de vocês lembram a Cacildinha? Eu sempre vou citar a Cacildinha. Cacildinha, você não viu uma palavra dela falando mal de alguém. Ela estava sempre abençoando as pessoas. Onde a Cacildinha está, tinha uma roda. Porque pessoas assim atraem outras. E querido, se você quiser prosperar em qualquer área da tua vida, você tem que estar onde a multidão está. Pessoas amáveis atraem. Dona Pina, estou vendo a Dona Pina. Dona Pina é uma senhora italianinha, baixinha, pequenininha. Está sempre rodeada, disputada pelos bambambam dos pastores do Brasil. Aí você vai dizer: não, ela atrai esse povo porque ela dá uma oferta muito grande. Não, queridos, ela atrai esse povo porque ela ama as pessoas. Então saiba você, seja uma pessoa do bem, tenha uma mente positiva, pense o melhor das pessoas, olhe para as pessoas que estão feridas e procure ver o que elas têm de melhor, procure ser instrumento de cura e não de destruição. Deixa o mundo acusar, não os crentes. Amém? Mentes avançadas dominam as palavras, dominam os sentimentos. E a terceira verdade macro aqui que eu estou apresentando é: coloque-se no lugar que o ajudará a adquirir uma mentalidade avançada. Eu vou recapitular aqui para vocês. A primeira verdade ou dica: por que devemos mudar a mentalidade? Porque não vai acontecer naturalmente. A segunda dica: como adquirir uma mentalidade avançada? Se expondo à palavra, se expondo a bons pensamentos, se expondo a boas pessoas, dominando os seus sentimentos, não agindo por conta dos sentimentos, mas transformando os sentimentos. E por último lugar, coloque-se no lugar que o ajudará a adquirir uma mentalidade avançada. Como eu disse a vocês, uma mentalidade avançada é resultado de disciplina. Então você precisa encontrar um lugar para melhorar a sua mentalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui, confessem, quantos aqui têm dificuldade para orar? Não estou falando daquela oração assim, aquela oração que você faz quando você está no trânsito: Jesus me ajuda, ou então com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e o Espírito Santo. Não, isso não é oração, isso é reza.
Essa é a oração que minha mãe me ensinava quando era pequena. Ou então aquela oração, né? Abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Não, estou falando orar mesmo. Quantos aqui têm o hábito de passar tempos com Deus diariamente? Fica de pé. Oração, queridos, é igual exercício físico. Pode sentar. O pessoal diz que quando você começa a correr, chega uma hora que você entra num processo que você começa a queimar a mesma energia que você está respirando. Eu nunca entrei nesse processo. Aí o pessoal fala, nessa hora você pode correr à vontade, horas que você não sente. Eu nunca cheguei nesse ponto, porque realmente eu não tenho esse hábito. Mas todo corredor fala. Agora, você se tornar um corredor é disciplina. É todo dia, todo dia. Mas oração também é disciplina. Se você não tiver o seu lugar, eu tenho o meu lugar. Eu tenho o meu lugar onde eu oro, onde eu estudo, onde eu ouço mensagens. O lugar onde eu me preparo, até para dormir eu tenho que ligar. Todo dia eu durmo embalado por música erudita. Porque são músicas que elevam a nossa alma. E aí naquele momento que eu fico ouvindo aquele piano, ou então aquela orquestra, eu fico orando, falando com Deus. Aquele lugar, irmãos, ele gera em mim sentimentos favoráveis à oração. Se você não tiver, meu querido, um lugar assim, vai ser muito difícil você criar uma disciplina de orar. Vocês que oram sempre, vocês têm o seu lugarzinho, sim ou não? Como? Em teu Betel, né? Então, encontre um lugar para melhorar a sua mentalidade. Leia a palavra, leia bons livros, ore ao Senhor, ouça louvores, deixe a sua mente receber. Você sabe que cientistas conseguiram perceber, eu não sei qual foi o método que eles usaram, mas por exemplo, que vacas que ouvem música erudita dão mais leite. É verdade. Se você vai comer uma carne Kobe, aquelas vacas, elas crescem sustentadas num gancho, fica ouvindo música erudita, aí engorda e dá bastante. Por quê? Porque ela gera paz. Agora bota o indivíduo num lugar para orar e bota rock pesado. O camarada sai de lá estressado, querendo matar o próximo. A Clícia está dizendo que a mulher também. Se a mulher estiver tensa, como é que ela vai produzir leite? Muitas secam o leite. Então desenvolva, querido. Uma mente saudável é uma mente mais capaz. Desenvolva, tenha o seu horário, tenha o seu tempo. A gente liga a televisão, é só porcaria. Como é que você vai querer ter uma mente pronta, uma mente feliz, se você é uma pessoa que vive só se expondo a coisas estressantes? Segunda coisa. Então a primeira, encontre um lugar para melhorar a sua mentalidade. Segunda coisa, encontre um lugar para moldar a sua mentalidade. Escolas moldam o pensamento. Universidades moldam pensamentos. A igreja molda os pensamentos. Então, a escola que você vai botar o seu filho vai fazer a cabeça dele. E hoje eu estou dizendo isso porque a maioria das escolas dos riquinhos são escolas de esquerda, cujos professores estão ali para ridicularizar a fé. E é por isso que os jovens vão para as escolas e perdem a fé. Agora, por quê? Porque passam a semana inteira ouvindo os amigos e os professores falando contra Deus. E eles, muitas vezes, não têm uma família, um pai, uma mãe, que oram por ele, que contrapõem os pensamentos que ele tem. Eu me lembro que a Érica, quando foi para a universidade, começou a ter umas ideias esquisitas. Eu quebrava o pau com ela toda hora. Você está errada. Olha o que aqui a Bíblia diz. Claro que em muitos momentos eu conversava na boa, mas teve os momentos que eu tive que chamá-la para isso. Você vai ter que fazer uma escolha, se você é crente ou não.
Ora, você vai entregar os seus filhos para o mundo, para essa mentalidade deste século que é incrédula, que é contra Deus, que é anti-Deus, e vai deixar assim? Então saiba, a sua mente é muito preciosa. O campo de batalha de Satanás é a tua mente. Se você não encontrar lugares que moldem a sua mente, segundo a palavra de Deus, você vai sucumbir. Então cuidado com quem você ouve na internet. Tem muito pastor aí falando besteira, irmãos. A internet ela é boa por um lado, mas é muito ruim, porque as pessoas são pastoreadas por muitos que estão aí, gente falando besteira na área sociológica, na área política, na área ideológica. Você tem um monte de crente comunista. Agora, como é que as pessoas vão conseguir ter uma vida de fé se elas não de fato escolherem quem são os seus mentores? O lugar onde você vai sentar para ouvir a palavra de Deus. Então cuide da sua mente, faça boas escolhas, amém? Encontre lugares para moldar a sua mentalidade, lugares onde estimulem a sua criatividade, a sua plenitude, a sua honestidade, a sua paixão. Lugares que estimulem a sua fé, a humildade, o amor, a generosidade, a adoração, a bondade, a alegria, a paz. E por último, encontre um lugar para ampliar a sua mentalidade. Por último não, penúltimo. A sua mentalidade pode ser ampliada ou pode ser diminuída. Há uma fórmula que eu criei aqui, que ajuda tremendamente a você entender como é que uma mentalidade pode ser transformada. Então veja aí, pensamentos certos, leia comigo, pensamentos certos mais pessoas certas mais ambiente certo mais tempo certo é igual a uma mentalidade avançada. Pensamentos certos, tudo que é bom, que é agradável, de boa fama, seja isso que preencha os vossos pensamentos. A palavra de Deus diz, pessoas certas. Quem é a pessoa certa? Digo, o que crê, o que tem a sua fé, aquele que vai te levar para diante, não vai te puxar para trás, aquele que vai estimular a sua fé e não a sua incredulidade. Ambiente certo é um ambiente favorável a isso. Cuidado com os ambientes das pessoas críticas. Toda crítica, meu irmão, velada, vem de um coração rebelde. Porque a pessoa que tem algo contra você e é de Deus, ela vai direto a você, ela não vai no outro. Então se uma pessoa vem falar de alguém para você, fuja dela, porque essa pessoa não está bem com ela está magoada. Agora, o doente que se junta ao doente, o que o doente vai fazer? Vai acrescentar mais mágoa. É isso mesmo, cuidado com ele, hein? Ó. E aí começam os sentimentos que acabam adoecendo a mente. O tempo certo é o agora, é o hoje. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, a hora de mudar a mentalidade começa hoje. Lembre-se, boas ideias têm vida curta, decisões corretas têm que ser tomadas na hora, e essa combinação é impossível de ser vencida. Assim como cada pessoa, cada pensamento tem o potencial de se tornar algo muito grande. Por último, encontre um lugar para fazer voar a sua mentalidade. O filósofo francês Henri-Louis Bergson, que recebeu o prêmio Nobel em literatura em 27, disse assim, presta atenção que isso é uma frase profunda. Uma pessoa deveria pensar como um homem de ação e agir como um homem de pensamentos. Eu vou ler de novo. Uma pessoa deveria pensar como um homem de ação e agir como um homem de pensamentos. Por quê? Porque pensamentos divorciados de ações não produzem nada. Não adianta você ser um pensador e nunca traduzir aquilo em ações. Mas ações divorciadas de pensamentos produzem desastres. Então diga assim, eu quero pensar como um homem ou uma mulher de ação. Eu quero agir
como um homem ou uma mulher de pensamentos. Amém? Pessoas que agem motivados, impulsionados, dirigidos por uma mente avançada, são vencedores. Eu quero concluir declarando sobre a tua vida uma mentalidade avançada. Olha para a pessoa do teu lado e diga: eu declaro na tua vida uma mentalidade avançada. Eu declaro que essas palavras vão moldar a tua mente e trarão sabedoria, foco na nova mentalidade. Eu declaro que você vai encontrar alegria no processo de aprendizado. Aplauda, esse é o ambiente que Deus quer. Eu declaro que o Senhor libera sobre a tua vida hoje poder e estratégia para uma nova mentalidade. Eu declaro que vocês serão ensináveis, obedientes, moldáveis à palavra de Deus, para que tenham uma nova mentalidade, uma mentalidade avançada. Amém, igreja? Deus quer que nós sejamos transformados. Até o fim da vida, nós podemos mudar as nossas maneiras de pensar e de agir. Não se torne uma pessoa hermética. É tão nobre alguém passar pelo processo de arrependimento, e arrependimento é literalmente mudança de mente, metanoia. Arrependimento não é choro, não são lágrimas de crocodilo. Arrependimento é transformação de mentalidade. Quanto mais eu me exponho à palavra, eu como pastor, muitas vezes eu crio em coisas que depois a palavra me ensinou que eu estava errado. E eu mudei a minha maneira de pensar, e daí se eu ensinei errado, eu ensino de novo. Porque enquanto estivermos nessa vida, irmãos, nós somos transformados por Deus, amadurecemos de glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. E a própria palavra luz da aurora fala do enlightenment, fala da iluminação que vem pela transformação do conhecimento e da mente. Amém? Então feche seus olhos, agora você vai falar com Deus. Eu não sei qual foi o seu background, eu não sei qual foi a tua história. O que eu sei é que essa história marcou a tua vida. E Deus quer muito que você entenda que você não precisa ficar do jeito que você está. Se você já detectou qual é a área da tua vida que precisa ser transformada, não existe outro caminho senão do arrependimento, da humilhação perante Deus, dizer: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E Deus é tão bom, irmãos, porque Ele te ama mesmo que você não vença as áreas da sua vida que você pode vencer. Mas Ele quer muito te dar vitória. Ele quer muito que você possa ser luz do mundo e sal da terra. Ele quer muito que você transforme o seu ambiente e não seja transformado por ele. Ele quer muito que você chegue num lugar onde existe ressentimento e o amor de Deus através da sua vida seja um instrumento de transformador. Ele quer muito que você seja alegre, feliz e traga alegria, felicidade e paz para o ambiente onde você vive. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é estar animado na sua mente. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Nós não temos que viver de maneira pessimista. Deus quer mudar a tua mentalidade, porque quando você muda a sua mentalidade, o teu potencial aumenta exponencialmente. Deixa o Senhor curar a tua vida. Deixa Ele curar as tuas feridas. Tenha uma mentalidade positiva. Guarda as tuas palavras. Não critique tudo. Não fale tudo que vem à mente. Ore a Deus. Busque mais a Deus. Pessoas felizes são mais produtivas. Eu quero dizer para vocês que não é que eu não possa entender as consequências de ter sido criado em ambientes desfavoráveis. Eu cresci assim. Muitas das lutas que eu enfrento hoje ainda são consequências da minha história.
Mas em 1981, eu fiz uma decisão de seguir a Jesus. Eu entendi que Ele me ama e que Ele tem grandes planos para a minha vida. E se eu olho para trás, eu já melhorei tanto. Ainda tem muito para melhorar. Continuo bravo, às vezes essa palavra aí de Tiago é para mim. Porque o carcamano aqui gosta de falar. Mas como é bom que a gente sempre tem um arrependimento. Errou uma vez, se arrepende. Errou 10, se arrepende às 10. Vai chegar uma hora que você não vai errar mais. E você vai vencer, porque o Senhor mudou o teu coração, amém?